Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 13 de março. Veja agora os principais destaques da nossa edição. Bolsistas da UFRN paralisam atividades e cobram aumento no valor de auxílios. Terceira fase da vacinação bivalente contra a Covid-19 e campanha contra a Monkeypox iniciaram hoje. Operação Lei Seca em Natal autua 10 condutores nesse último final de semana. E ainda temos os melhores lances do jogo entre o ABC e o Santa Cruz de Natal. Agora são 6 horas e 31 minutos, o TVU Notícias está no ar. Os bolsistas da UFRN que recebem auxílio estudantil paralisaram as suas atividades nesta segunda-feira. Eles cobram aumento no valor da bolsa, que não tem reajuste há 10 anos. Mais de 250 estudantes da UFRN se concentraram em frente à reitoria na tarde de hoje e percorreram os principais prédios da universidade com palavras de ordem e cobrando reajuste em suas bolsas, que são mantidas pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil e por recursos internos da própria UFRN. Atualmente, é pago aos bolsistas o valor de R$ 400 e não tem reajuste desde 2012. O protesto ocorre após o governo federal anunciar o aumento das bolsas de pós-graduação, iniciação científica júnior e iniciação tecnológica. Porém, os bolsistas ligados ao PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, até o momento não foram contemplados. Hoje os estudantes da UFRN estão aqui na rua para exigir o aumento das bolsas do PNAES e o aumento das bolsas do recurso interno da UFRN, que continuam em R$ 400 e ainda não tem previsão de aumento. E a gente também pede pela melhor condição de trabalho na UFRN, pois as bolsas são de permanência e a gente vai permanecer trabalhando com qualidade. Em nota, a reitoria não deu prazo para o aumento das bolsas do PNAES, mas informou que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior enviou ofício ao Ministério da Educação no dia 17 de fevereiro, alertando sobre a necessidade urgente de suplementação orçamentária para a implantação do reajuste das bolsas estudantis. Já no primeiro dia desse mês, a diretoria da Andifes reuniu-se com o MEC para discutir o orçamento das universidades federais e novamente solicitou com urgência a liberação orçamentária, com o intuito de efetuar o reajuste das bolsas estudantis. Nós estamos cobrando algo institucional, por isso que é necessário que a gente lute e a nossa luta seja permanente. E diante desse movimento dos bolsistas, o TVU Notícias também terá sua exibição reduzida enquanto durar a paralisação dos estudantes, já que a nossa produção conta com um quadro de bolsistas na execução dos trabalhos do telejornalismo da TVU. Iniciou hoje a terceira fase da vacinação bivalente contra a Covid-19 em Natal. Além disso, a campanha de vacinação contra a Monkeypox também teve início nesta segunda-feira. Confira mais informações com o repórter Flávio Guedes. Essa fase é destinada para gestante, puérperas e profissionais da saúde, atendendo às prioridades do Ministério da Saúde. Pode receber a vacina o usuário que tiver concluído no mínimo o esquema básico de D1 e D2, além de 4 meses da última dose. E hoje também inicia a vacinação contra Monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos. Os grupos foram divididos em 2 estratégias prioritárias, pré e pós-exposição. O grupo pré-exposição são pessoas que convivem com HIV/AIDS com contagem de linfócitos inferior a 200 células nos últimos 6 meses, homens cisgêneros, travestis e mulheres transexuais com idade igual ou acima de 18 anos e profissionais que atuam em laboratório em contato direto com o vírus. Já o grupo pós-exposição contempla pessoas que tiveram contato com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas ou confirmadas.
Para receber o imunizante, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Flávio Guedes para o TVU Notícias. Está programada para esta terça-feira o julgamento do processo de Wendel Fagner Cortez de Almeida, conhecido como Wendel Lagartixa, do PL. O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, será o relator do processo, no qual será definido se Lagartixa poderá assumir o cargo de deputado estadual. Na decisão de 2022, foi considerado que Wendel é inelegível e foi cassada sua candidatura. Na época, o ministro também determinou que ele não fosse empossado deputado estadual. O pedido de cassação da candidatura partiu do Ministério Público Eleitoral. A candidatura de Lagartixa, que é policial militar da reserva, foi questionada devido ao fato de ele já ter cumprido pena por crime hediondo. Como foi condenado por porte ilegal de arma e munições de uso restrito, a legislação prevê que ele fique inelegível por um prazo de 8 anos, a contar da data do término da pena, que no caso dele foi concluída em junho de 2021. Como a decisão inicial foi monocrática, ou seja, feita apenas por um juiz, o pleno do TSE decidirá amanhã se a medida será ou não mantida. Agora vamos conferir outros destaques desta segunda-feira no Giro TVU Notícias Mais. No último final de semana foram autuados 10 condutores por dirigirem sob influência de álcool em Natal. A ação foi realizada durante a Operação Lei Seca, sob o comando do Policiamento Rodoviário Estadual. A operação ocorreu nos bairros de Neópolis e Cidade da Esperança. Um dos condutores foi preso em flagrante após teste de alcoolemia. Após 4 anos do governo Bolsonaro sem reajustar o valor da merenda escolar, o governo Lula aumentou em 39% o valor pago pelo programa de alimentação escolar. O aumento vale a partir deste mês. A estimativa do governo é investir 5,5 bilhões neste ano, o que vai beneficiar um contingente de 40 milhões de alunos de escolas públicas e, consequentemente, famílias que têm a escola como um apoio importante para a alimentação segura. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, o Rio Grande do Norte foi o estado com maior valor da gasolina comum, com preço médio de R$ 5,95. Na sequência, aparecem os estados do Piauí, com R$ 5,85, e Bahia, com preço médio de R$ 5,84. Entre os estados brasileiros, o RN ficou na 3ª colocação, ficando atrás dos estados do Amazonas e Roraima. Vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conferir os melhores lances do jogo entre o ABC e Santa Cruz de Natal. Agora são 6h39, nós voltamos já. Estamos de volta. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, realiza o leilão de 131 lotes de veículos na próxima sexta-feira. O evento será exclusivamente online pelo site Lance Certo Leilões, a partir das 10 horas da manhã. As visitações aos itens estão autorizadas na próxima quarta e na quinta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, no pátio credenciado ao DETRAN, que fica localizado na Avenida Rui Pereira dos Santos, no bairro de Olho d'Água, em São Gonçalo do Amarante. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional os estados determinarem se as escolas devem utilizar ou não a linguagem neutra em sala de aula. Esse tema tem gerado bastante discussões, mas afinal você sabe o que é linguagem neutra? Confira mais informações na reportagem de Lucas Aguiar. O escritor José Saramago já dizia que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Essa afirmação é um exemplo de que a linguagem está em constante mudança e não se limita a um pensamento dominante e patriarcal. Para discutir a linguagem neutra, primeiro é preciso entender melhor sobre o que é identidade não binária.
A identidade de gênero diz respeito à experiência interna e individual relacionada ao gênero com o qual a pessoa se identifica. Quando a identidade de gênero de uma pessoa corresponde ao seu sexo biológico, dizemos que essa pessoa é cisgênero. Por outro lado, quando a pessoa se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi designado ao nascer, trata-se de uma pessoa transgênero. Já as pessoas não binárias não se reconhecem nem no gênero masculino e nem no feminino, ou podem transitar entre gêneros. Artistas como Demi Lovato, Sam Smith e Bárbara Paz são exemplos de pessoas não binárias. Segundo a comunidade LGBTQIAP+, o uso da linguagem neutra é uma forma de ampliar a comunicação para incluir pessoas não binárias. Existem vários outros mecanismos de conseguir incluir as pessoas não binárias, ou então de conseguir desbancar, o masculino dessa posição acima, de ser a neutralidade, de ser o padrão, mas a linguagem neutra com certeza é uma ferramenta muito útil para conseguir incluir essas pessoas. Eu acho que a prova mais viva disso é a demanda que a população tem tido para usar, Não é uma coisa que tem sido forçada em cima das pessoas. Muita gente gosta de usar a linguagem neutra e tem adotado isso porque se sente melhor usando esse tipo de palavra, esses pronomes. Então acho que é a maior prova viva de que é uma coisa que tem funcionado. Palavras, elas podem sim indicar um viés de um mundo meio patriarcal, por exemplo. Por que o plural de menino mais menina vai ser meninos? Então, por que o plural vai ser o masculino? Então, eu posso pensar assim que a língua, a nossa língua portuguesa, ela tem um viés, nesse caso, sim, um pouco patriarcal, O plural de ele mais ela, eles, Então, eu teria, sim, uma visão de mundo centrada no masculino. Mas é sempre bom lembrar, que o gênero gramatical não equivale a gênero social. Eu penso que o interessante dessa discussão é que ela mostra como a língua é esse organismo vivo, múltiplo, plural, que implica embates, lutas ideológicas, inclusive. E a gente está vendo esse movimento acontecendo efetivamente agora por conta dessa polêmica, Então, o interessante no ponto da perspectiva linguística é isso, mostrar efetivamente toda essa dinâmica, da língua. E, assim, o que é importante é que o debate aconteça, que nós coloquemos isso em discussão com amplos setores da sociedade, vendo quais são aspectos positivos, quais são aspectos problemáticos e como é que a gente pode efetivamente trabalhar isso de maneira a lidar com toda a diversidade, inclusive em sala de aula. Vamos falar de esporte agora. No último sábado, o ABC reencontrou sua torcida no Campeonato Potiguar e venceu o Santa Cruz de Natal por 3-0. Agora, o Alvinegro ocupa a segunda posição no quadrangular final. Quem conta a história dessa partida é a repórter Giovana Figueiredo. Após 15 dias de pausa do Campeonato Potiguar, o ABC voltou a jogar no Frasqueirão. O Alvinegro não contava com seus destaques da temporada e, além deles, o técnico Fernando Marchiori cumpria suspensão. O comando ficou por conta do auxiliar Carlos Azevedo. Eu acredito que vai ser fácil, até porque a gente tem um banco à altura, com relação ao time que a gente vai jogar, isso é bem melhor. A invencibilidade, eu acredito que vai continuar com a invencibilidade, mas os desfalques podem interferir um pouco. Mas eu acho que o ABC tem um elenco bom. Tá bom, apesar dos desfalques, eu acho que provavelmente a gente vai sair hoje aqui vitorioso. O jogo começou tranquilo para o time da casa. E antes mesmo da marca de 10 minutos, Felipe Garcia inaugurou o placar no Frasqueirão com um passe de Rafael Luiz. E não acabou por aí. Menos de 5 minutos depois, a torcida ainda comemorou novamente. Dessa vez, Rafael Luiz anotou de cabeça. Foi uma jogada ali que o Daniel chegou na linha de fundo, cavou. E eu cheguei de cabeça, Parece até repetição dos outros gols, mas estava ali bem posicionado, pude fazer o gol e ajudar a nossa equipe. No segundo tempo, Santa Cruz até tentou, mas acabou parando nas boas defesas do goleiro Simão.
O alvinegro continuou em busca de um placar mais elástico, mas apenas aos 40 minutos da segunda etapa saiu o terceiro gol com assistência de Alan Dias para Felipe Garcia. A gente fez um primeiro tempo com um volume de jogo muito bom, poderia até ter feito um placar um pouco mais elástico, mas isso acabou não acontecendo. Aí o segundo tempo nosso time já deu uma cadenciada, deu uma cansada, mas conseguimos finalizar, matar o jogo ali com outro gol do Felipe Garcia, e o importante foi os 3 pontos. Com o apito final, o ABC fica em segundo lugar na classificação do campeonato estadual com 3 pontos. O ABC vence por 3-0 Santa Cruz de Natal e tem sua primeira vitória no quadrangular final do Campeonato Potiguar. E agora o mais querido vai deixar de lado essa parte do campeonato estadual e a sua invencibilidade no Frasqueirão e vai ter o foco agora no Rio de Janeiro, quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Vasco da Gama, no jogo de milhões. Era um jogo extremamente importante, até porque o estadual que dá o calendário para o clube é o estadual que é a primeira prioridade do clube. Então a gente estava com uma importância muito grande para esse jogo. Agora que passou, a gente vai focar agora no jogo do Vasco. É um grande time, é uma grande estrutura, um grande elenco. Então agora mesmo que a gente vai focar assim, estudar bem o Vasco para a gente fazer um grande jogo na quinta-feira. A edição de hoje fica por aqui. Participe enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp e pelo nosso e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Para você, uma boa noite e até amanhã.